Oi, galera, beleza? Bom dia. Vamos retomar nossas atividades, né? A gente teve um mês aí de férias para descansar, para relaxar e a partir de agora a gente vai estar retomando os nossos estudos, né? Existe aí uma possibilidade de a gente ter um retorno presencial em breve, né, com alguns alunos. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo semestre. Bom, nessa aula, pessoal, nessa semana, na verdade, vou tentar fazer com vocês uma revisão do conteúdo que foi estudado no primeiro bimestre, tá bom? A gente está com algumas pendências aí de professores e tudo mais, mas a partir da próxima semana, acredito que as 5 turmas, né, do nono ano vão estar caminhando no mesmo caminho, né, no mesmo cronograma, porque eu estava com o nono A, B e C, não, desculpa, A, B e e aí acabei que agora eu tô só com o nono ano A, né? Eu fui para uma outra escola, então acabei ficando só com o nono ano A. E aí tem mais outros dois professores dos outros dois nono anos para a gente ver o que se faz, né? Como é que vai ficar todo esse cronograma, beleza? Então, bora lá para a aula de hoje. Nessa aula, galera, a gente vai falar um pouco sobre potências, né? Relembrar potências. Então, o que é uma potência, né? Tentar matemática. Galera, a potência é quando a gente tem um número real, que a gente vai chamar de A, e tem esse número que eu chamei de A elevado a um expoente, que eu chamei de N. Então, se esse N for maior do que 1, eu vou repetir esse a quantidade de vezes que esse N indica. Então, A é chamado de base, a gente repete a base aqui, a quantidade de vezes que tem aqui no expoente. Tipo, se eu tiver 3 elevado a 3, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse 3 elevado a 2, era só 3 vezes 3. Beleza? Então, uma potência é formada de uma base e um expoente. Quando esse expoente, galera, ele é igual a 1, né? Veja que aqui na primeira parte eu disse que esse número n tem que ser um número maior do que 1. Mas se esse número for o 1, o que a gente faz? Se a gente for 1, eu só vou repetir a própria base. Beleza? Porque o expoente ele indica a quantidade de vezes que você vai repetir a base. Se o expoente é 1, eu só vou colocar a base uma vez. Se for 2, é a base vezes a base. Se for 3, multiplica 3 vezes. E assim sucessivamente, né? Então, essa minha base eu chamei de A, é um número qualquer que eu estou representando aqui pela letrinha A, e está elevado a 1, eu vou simplesmente reescrever ele aqui, beleza? Quando esse expoente, né? Quando esse expoente ele é igual a zero, bom, quando ele é igual a zero, então não importa qual seja a base elevada a zero, vai dar 1. Isso se essa base for diferente do zero, ou seja, não existe o zero elevado a zero. Zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. Agora, se você pegar qualquer outro número que não seja o zero e elevar a zero, vai dar 1. Qualquer número elevado a zero é 1, menos o próprio zero, né? Não tem zero elevado a zero. Beleza? Então, essas são as considerações preliminares a respeito de potência. Olha aqui, ó, algumas situações. Ó. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Repete o 2 aqui, ó, 5 vezes. Menos 3 elevado a 4. Coloco o menos 3 4 vezes. Aí multiplica. Ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E aqui faz o joguinho de sinais, né? Ó. Menos e menos é mais. Mais e menos fica menos. E menos fica mais. Então, menos 3 elevado a 4 vai dar 81. Aqui, ó. Pi elevado a 1. Pi é aquele númerozinho grego lá, né? Que representa 3,14. Pi elevado a 1 é o próprio pi, porque a gente acabou de ver aqui, ó, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo.
E aqui eu tenho no item D, raiz de 5 elevado a zero é 1, porque eu também mostrei aqui que qualquer número elevado a zero é 1. Beleza, galera? Então, dá uma pausa aí, tira um print, anota, caso você não lembre de alguma dessas informações que eu passei aqui, e depois continua aqui no vídeo, beleza? Prosseguindo, galera, a gente tem uma situação à parte, que é a situação quando esse expoente é um número negativo, tá bom? Quando o expoente é um número negativo. Como é que eu faço, Vinícius? Muito simples. Quando o expoente é um número negativo, eu simplesmente vou inverter a minha potência. Então, se o meu número está elevado a um expoente negativo, eu coloco 1 sobre A elevado a N. Olha aqui, a minha base é A, o meu expoente é menos N. Aqui, esse A está em cima do 1, só que eu não preciso colocar esse 1, né? Aqui embaixo tem 1. A gente simplesmente inverte, fica 1 sobre A elevado a N. Beleza? 1. Ou então escrito assim, 1 sobre A elevado a N, porque 1 elevado a N, não importa qual seja o valor desse N, desse expoente, vai ficar sempre 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então vai ser sempre o próprio 1. Por isso que aqui nessa primeira parte a gente coloca ele só aqui em cima. Tanto faz você escrever assim, como você escrever assim. É lógico que com a base, né, diferente de zero. Ou seja, esse númerozinho que está aqui embaixo, que eu estou representando pela letra A, ele não pode ser zero, porque senão ia ter 1 dividido por zero. E isso não é possível. Beleza? Então, todas as vezes que você tiver um expoente negativo, você simplesmente inverte a base. Tá bom? Aqui no caso, embaixo desse A tem o número 1. Por isso que ele está invertido aqui. Ó. Beleza? Por exemplo, 3 elevado a menos 1 fica 1 sobre 3 elevado a 1. Só que o 3 elevado a 1 aqui ó, é o próprio 3, por isso que não escrevi aqui o 1. 5 elevado a menos 2 fica 1 sobre 5 elevado a 2. Ou então, 1 sobre 5 elevado a 2. 1 elevado a 2 é o próprio 1. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, 25. Beleza? Já nesse aqui, ó, eu tenho 2 sobre 3, ou seja, 2 terços, elevado a menos 3. Você inverte, é 2 terços, fica 3 sobre 2. 3 meios, né? Você inverte e elimina o sinal de menos. O que aconteceu aqui, ó, aqui é 3 sobre 1. No item A, 3 sobre 1. Fica 1 sobre 3. Aqui é 5 sobre 1. Fica 1 sobre 5. Aqui é 2 sobre 3. Fica 3 sobre 2. Aí, 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, que fica 27. E 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2, 8. Beleza, galera? Então, quando tem um expoente com um número negativo, é assim que a gente faz. Além disso, galera, a gente tem algumas situações mais corriqueiras, que são situações em que você tem divisão de potências, você tem multiplicação de potências, coisas desse tipo. E aí, nesses casos, é interessante que a gente use as propriedades de potência, tá bom? No final dessa aula vai ter umas 6 questões mais ou menos, assim, com alguns itens bem tranquilos, bem fáceis, para vocês tentarem fazer, beleza? Aqui na plataforma tem essas questões, tá bom? Então, vamos ver o que a gente faz quando eu tenho algumas situações que envolvem propriedades de potências, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Por exemplo, se eu tiver um produto de potências que tem a mesma base, ou seja, se eu tiver duas potências que têm a mesma base e elas estão multiplicando uma pela outra, tipo A elevado a M vezes A elevado a N. Lembrando que o A é a base e M e N são os expoentes. Sei lá, tu tem 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7. Mesma base. Base é 2, né? O que você faz quando você tem uma situação desse tipo? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que eu estou chamando de A, e soma o expoente. M mais N. Só isso. Vinícius, se eu não fizer isso aqui, o que acontece? Aí você vai ter que fazer a continha aqui, ó, desse lado. E dar um pouco mais de trabalho. A propriedade é apenas uma maneira de você agilizar, de você adiantar
o seu cálculo. Beleza? Então, quando eu tenho multiplicação de potência que tem a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. E se for o contrário, se for o quociente, se for uma divisão? Ora, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se na multiplicação de potência mesma base eu somo os expoentes, na divisão eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair dos expoentes. Beleza? Então, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Faz o expoente da primeira menos o da segunda. Beleza? No final da aula aqui vai ter uns exemplos para vocês verem. Quando eu tenho uma potência de uma potência, tipo isso aqui, ó, A é a minha base, está elevada a um expoente. E toda essa potência também está elevada a outro expoente. O que eu faço aqui nesse caso, galera? Aqui, quando eu tenho potência de uma potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, tá bom? Eu recomendo que você vá anotando isso que está escrito aqui, ó. Potência de uma potência. Para calcular uma potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Né? O que eu estou falando aqui, eu estou falando a mesma coisa que está escrito aqui, só que em outras palavras, tá bom? Para não ficar só eu lendo aqui a apresentação. Então, você dá uma olhadinha aí no que tem no quadro, né? No que tem no vídeo, e você anota aí de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então, quando eu tenho potência de uma potência, a regra é essa aqui. Produto de uma potência, né? Ou potência de um produto. Aqui, nesse caso, é diferente daquele primeiro, né? Aqui é A vezes B elevado ao mesmo expoente. Aqui, nesse caso, as bases são diferentes, o expoente é igual. O que eu faço? Se você tem A vezes B elevado a M, significa dizer que o primeiro é elevado a M e o segundo é elevado a M. Ou seja, a primeira base é elevada a M e a outra base também é elevada a M. É o que se faz aí quando você tem potência de um produto. Ou seja, você tem dois números multiplicando um pelo outro e ambos estão elevados a uma potência, quer dizer que o primeiro é elevado a essa potência e o segundo é elevado a essa potência. Beleza? E por último aqui, galera, potência de um quociente, ou seja, quando você tem agora uma divisão de dois números que estão elevados a um determinado expoente, que também pode ser entendido como potência de uma fração, né? Eu tenho A sobre B elevado a M. O que é isso? Quer dizer que o A está elevado a M e o B também está elevado a M. É o primeiro elevado a M e o segundo elevado a M. Beleza? Isso aqui é a potência de um quociente. Agora vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Olha aqui, ó. Menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 5. Mesma base, menos 3. O que eu faço? Vou repetir a base, que é menos 3, e vou somar os expoentes. 2 mais 5. Né? Repete a base e soma o expoente. Menos 3 é a base, eu vou repetir. Somou 2 mais 5, 7. Com menos 3 elevado a 7. Beleza? Aqui nessa outra, ó, raiz de 2 elevado a 3 dividido por raiz de 2 elevado a 4. Aqui é a divisão. Divisão é a operação contrária à multiplicação. Então, o que eu faço? Eu vou repetir a base e vou subtrair o expoente. Na anterior, eu repeti a base e somei. Nessa aqui, a gente repete a base e subtrai. Raiz de 2 elevado a 3 menos 4. 3 menos 4 fica menos 1. Então, é raiz de 2 elevado a menos 1. Certo? Nesse item C, pessoal. Item C, ó, 5 vezes π elevado a 3. É aquele caso em que a gente tem uma multiplicação elevada a um determinado expoente. Isso aqui significa dizer que o 5 está elevado a 3 e o π também está elevado a 3. Certo? Aqui eu não estou resolvendo o cálculo até o final. Estou só mostrando como é que a gente usa aquelas propriedades, beleza? No item D, eu tenho 1/4 dividido por 3 elevado... 1/4 não, desculpa. 1,4 dividido por 3 elevado a 10.
Está todo mundo dentro do parêntese. Então, quer dizer que é o 1,4 elevado a 10 dividido pelo 3 elevado a 10, certo? Que é essa propriedadezinha aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Ó? Esse número, olha aqui, ó, o A é como se fosse 1,4 e o B é como se fosse o 3. O M é como se fosse o 10. Aí fica como? Fica o primeiro elevado a M e o segundo elevado a M. É o que está mostrando aqui, tá certo? No item E, a gente tem uma fração elevada a 5, 2 terços elevado a 5, e isso está elevado a 7. E a gente viu ali anteriormente, quando eu tenho uma potência de uma potência, a gente repete a base, que é o 2 terços, e multiplica o expoente. 5 vezes 7, 35. Beleza? Aí eu tenho 2 terços elevado a 35. Da mesma forma que eu fiz aqui no item D, ó, é o primeiro elevado ao expoente e o segundo elevado ao expoente. O numerador e o denominador estão elevados ao expoente. Então, é o 2 elevado a 35 e o 3 também elevado a 35. Beleza? Nesses casos aqui, galera, desse tipo de exercício, é interessante que você só mostre como é a aplicação da propriedade, né? Porque, por exemplo, para calcular 3 elevado a 35, se você for fazer no papel, meu Miguel, não é uma conta difícil, é uma conta trabalhosa que você vai ter que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, um monte de vezes. Então, não é interessante fazer isso, tá? Aqui é só para a gente conhecer as propriedades que a gente está tentando utilizar. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, é só entrar em contato comigo no privado, tá bom? Excelente dia para vocês. Valeu, tchau.